Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E aí eu tô com a honra de receber aqui o nosso CIO, Arthur Wichmann, que vai dividir com a gente um pouco desse conteúdo e explorar muito mais do que a gente trouxe nesse relatório. Esse tipo de relatório é uma ousadia, mas uma ousadia qualificada, né? Onde a gente para ali e tenta pensar um pouquinho, como você falou, de temas de curto, médio prazo que devem trazer impactos aí para os ativos ao longo de 26, mas também coisas que já estão no pano de fundo e começam a apresentar indícios de que vão ser precificados nos ativos. Começando, Arthur, lá de fora, o que lá fora você acredita que são alguns fatores mais conjunturais que os mercados vão estar de olho aí para esse ano, e já tem indícios que a gente possa perceber? E qual é talvez para você uma grande temática, né, que eu sei que é o foco talvez da parte global do nosso relatório, que você acha que pouca gente está discutindo, mas que efetivamente pode ser importante para a forma como a gente pensa portfólios ao longo dos próximos anos? Boa pergunta. Deixa eu começar com um ponto atrás. Deixa eu dar um passo para trás, Gavi. Gente, esse é um ano muito importante sobre a seguinte ótica. O problema desse ano não deve ser o retorno esperado. Tá? Quando você olha, você fala, poxa, você começa com 15% de CDI, tudo bem, vai cair agora em março. Você começa com os títulos pagando IPCA mais 7 alguma coisa. Então, assim, você não pode dizer que o retorno nominal dos ativos vai ser ruim. O problema desse ano, que todos nós vamos ter, vai ser administrar a volatilidade e a ansiedade que a volatilidade vai gerar nos nossos clientes. Esse é o desafio desse ano, gente. O nome do jogo é administrar a vol. Porque eu sei que eu estou num ponto A, eu estou dizendo para vocês que a gente está num ponto A e que a gente vai chegar num ponto B com retorno esperado adequado. Tá? O problema é sobreviver de A a B. É isso que vai ser o desafio desse ano e desafio de alguns anos daqui para frente. Tá? Mas então, falando do cenário global, Gavi, eu acho que o cenário global tem três coisas que a gente precisa conversar, de verdade. Primeiro, esse aí profundamente estrutural que tem consequências profundas para os portfólios, repressão financeira. Segunda parte, um mundo que geopoliticamente está se distanciando. Esse aí tem consequências cíclicas para o portfólio, que é, poxa, um dólar mais fraco, né? Que é de natureza mais cíclica do que de natureza mais estrutural, né? E a terceira parte, que é a pergunta, a gente brincava antigamente, era a pergunta de 100 bilhões de dólares, agora virou a pergunta de 500 bilhões de dólares, daqui a 2 meses vai virar a pergunta de 2 trilhões de dólares, que é o que vai acontecer com inteligência artificial e que tipo de retorno você pode esperar nos seus investimentos e o que inteligência artificial vai causar para a sociedade. Então vamos lá. Nesses três pontos, né? Um por um. E aqui, gente, vão mandando perguntas para a gente. O que a gente gostaria que aqui, de verdade, que fosse uma troca, que, poxa, vocês perguntassem para a gente, que a gente pudesse interagir, que isso fosse um negócio que fosse ser divertido para todo mundo, tá? Vamos lá. Primeira parte. Gente, a gente vai viver num mundo, a gente acredita aqui na XP, de repressão financeira. Vamos definir o que é repressão financeira. No relatório isso está super bem feito. Poxa, Edu, Pedrinho, Sgave, pô, eles arrebentaram nesse relatório, uma contribuição minúscula minha, mas vamos lá. Repressão financeira é o seguinte, imagina que a taxa de juros de equilíbrio nos Estados Unidos fosse 4%. Só que se você colocar a taxa de juros a 4%, porque você tem um endividamento muito elevado, você começa a gerar déficits fiscais nominais muito elevados. Então o Fed vai lá e, poxa, coloca em 3. Né? Poxa, a expectativa de inflação está bem ancorada, o Fed tem credibilidade, não tem nenhum grande problema, então o Fed vai lá e coloca em 3. Tá? A gente já viu isso, né? Essa é uma pergunta interessante, Gavi, num contexto histórico. Claramente já vimos isso. A gente já viu a dívida PIB norte-americana ser maior do que ela é hoje, no período pós-Segunda Guerra Mundial, e ela caiu de em torno de 120% pós-Segunda Guerra Mundial para abaixo de 40% na década de 70. Aí você fala assim, Arthur, como é que ela caiu? Fácil. Né? Aí você fala, não, ela cresceu, foi o crescimento miraculoso dos anos 50 e os anos 60, a década de ouro. Não. Quando você pega o crescimento da dívida PIB, esses 80 pontos percentuais que a dívida PIB caiu, né? 20 vieram do crescimento do PIB e 60 vieram de repressão financeira. Ou seja,
3/4 da queda da dívida PIB veio porque o Banco Central praticou durante 2 décadas, gente. Não foi repressão financeira 6 meses, não foi repressão financeira sequer 6 anos, foram repressões financeiras durante 2 décadas. Juros abaixo daqueles que seriam juros de mercado. Ah, mas Arthur, isso é de graça? Se dá para fazer isso, por que a gente não faz isso o tempo inteiro, gente? Porque isso deu na inflação na década de 70, né? Você tem credibilidade, tem credibilidade, tem credibilidade, tem credibilidade. Chega uma hora, poxa, aí depois dos choques do petróleo, etc., o pessoal olha e fala: ih, caramba, esse Banco Central aqui foi frouxo com a inflação desancora e precisa o Paul Volcker botar o juro a quase 20 para esse negócio reancorar de novo. Então, essa é uma das características do mundo pelos quais eu acho que a gente vai passar, tá? Por quê? Qual foi a lição que a gente tirou da Covid? A gente tirou uma grande lição da Covid, que foi o seguinte: gente, gastem. Né? Corona voucher para todo mundo, tal. Então, os governos, sistemas democráticos e sistemas não democráticos, como a China, falaram: opa, é para gastar, achar com a gente. Né? Corona voucher para todo mundo, tal. Maior nível de gastos fora de período de guerra que a gente já tinha visto. Agora ninguém consegue colocar a pasta de volta no tubo. Né? Porque dentro de um sistema democrático, como é que você vai lá e diz para o eleitor norte-americano médio, para o eleitor francês médio, né, que já está passando pelo 4º ou 5º primeiro-ministro nos últimos 2 anos, gente, vamos ter que ou aumentar imposto ou cortar gasto. Né? É difícil. É difícil de verdade. Então, os sistemas democráticos vão ter dificuldade em conter seus gastos. Ao ter dificuldade em conter seus gastos, eles vão cada vez mais cair sobre a autoridade monetária. O peso eles vão cada vez mais... A autoridade monetária vai resistir. Nós temos bancos centrais independentes hoje, o ECB é independente, o Fed é independente, mas o pessoal vai fazer aquela forcinha lá para o Fed para ver se o pessoal... Então vai ser aquele estica e empurra. Né? A gente, só para quantificar um pouco aqui, né, Arthur, e aí já dando o primeiro spoiler do relatório, a gente tenta mostrar o tamanho do problema, né? Mostrando, por exemplo, o crescimento desses gastos públicos, principalmente nos países desenvolvidos ali, que é a linha preta desse gráfico. E aí, no gráfico seguinte, a gente mostra aqui o que é a trajetória de dívida dos Estados Unidos, né? Isso. E as projeções. Então, me parece que isso daqui não vai ser muito resolvido, né? Então, só crescimento não vai dar conta disso aqui, né? Não dá conta, a não ser que, gente... aí você vai falar: poxa, Arthur, mas você sempre foi um otimista tecnológico. Me conta uma história boa agora também, vai. Não me conta só a história ruim. Tá bom, gente. A história boa é a seguinte: a gente pode ter um boom de produtividade. Esse boom de produtividade pode levar a um boom de crescimento do PIB per capita, e aí essa história se resolve. É o cenário mais provável? Gente, se você perguntar para o Eric Schmidt, ex-CEO da Google e tal, ele vai te dizer que é. Se você perguntar para o Acemoglu, né, Prêmio Nobel de Economia, ele vai dizer que de jeito nenhum. A gente está aqui no meio do caminho. Sim, a gente acha que vai ter um ganho de produtividade muito relevante. Não acho que você resolva um problema desse tamanho só com produtividade. Eu acho que você vai precisar de repressão financeira. E aí já cai no primeiro grande conclusão sobre alocação. Já que a gente está falando aqui de alocação, qual é a primeira grande conclusão de alocação? Como é que você se protegeu durante esse período aqui? Como é que você se protege num processo de repressão financeira deflagrado? O que é repressão financeira? É imprimir papelzinho colorido. Esse papelzinho colorido às vezes se chama papel moeda, às vezes ele se chama dívida. Né? Então o que você faz? Você investe em tudo aquilo que não pode ser impresso por um banco central. Então a característica clássica de proteção da repressão financeira é: investe em ativos reais. Por que o ouro está fazendo all-time high? Poxa, por que você está tendo ações ao redor do mundo performando bem? Por que você está tendo preço de imóveis? Poxa, para quem vê preço de imóvel aqui em São Paulo e não se assusta, é porque não está prestando muita atenção. Então, assim, por quê? Porque você está vendo, entendeu, o início desse processo de repressão financeira e o mercado começando a entender isso e dizer o seguinte: tá bom, se ativos puramente financeiros vão ser impressos ad infinito, eu vou me proteger em ativos reais, em ativos que não podem ser impressos pelos bancos centrais. Então, a primeira grande conclusão do ponto de vista de investimento, e isso é mais válido para fora do Brasil do que para o Brasil, porque no Brasil a gente ainda tem uma taxa de juros real muito alta, mas é que lá fora você não vai conseguir proteger o seu patrimônio,
em instrumentos puramente financeiros, só em dívida, só em título público federal. Você vai ter que precisar, para proteger o seu patrimônio da inflação em termos reais ao longo do tempo, você vai precisar contar com ativos reais. É isso, e aí talvez o que a gente está vendo, né, Arthur? E aí não só aqui na XP, a gente tem falado muito isso no contexto até do GAAC, onde você está lá com o Paulo Leme, é que, primeiro, as correlações de renda fixa e renda variável estão mais erráticas, até mais para o campo positivo, e aí os portfólios minimamente precisam de outros instrumentos de diversificação e principalmente pensando que esse retorno nominal talvez não faça frente a uma inflação que parece que vai ficar também incomodando um pouco mais, né? Vai corroer esse poder. Pois é, olha só que coisa interessante, né? Ninguém questiona o Fed, né? Todo mundo questiona, por exemplo, o Banco Central do Brasil, etc., ao longo do tempo. Não estou falando agora, ao longo da história. Gente, faz 4 anos que o Fed não cumpre a meta de inflação. Sendo que, poxa, desses 4 anos, você vai falar, na verdade, falando em 5 anos, né? Sendo que você fala, tudo bem, 2 foram da Covid, vai, Arthur. E o terceiro foi a saída da Covid. Mas os últimos 2 a gente não está cumprindo a meta de inflação lá fora. E aí você pega o Core PCE, ele está lá cravado em 3. Os membros do FOMC disseram para a gente agora, lá nas minutas, né, da reunião do FOMC, da última reunião, falando, turma, cadê a convergência da inflação? Não está vendo. Né? Uma turma quis, inclusive, alguns membros do Fed, do FOMC, do Copom deles, quiseram, inclusive, dizer, olha, fala que agora o risco de juros é simétrico, eu posso cortar ou posso subir. Era uma coisa que a gente não falava 6 meses atrás. Você falava vai cortar 25, 50, 75 ou 100 meses. Ninguém falava em subir juros. E aí já tem uma turma dizendo, poxa, essa inflação está desconfortavelmente alta, né? Então talvez a gente tenha que de verdade subir juros. Né? Sim. E aí esse é um pano de fundo, talvez, Arthur, que não tem, acho que uma data, né? Um marco. Ou seja, a gente vai ficar atento a isso ao longo do tempo e é óbvio que os portfólios vão sofrendo, enfim, mutações e adaptações para tentar responder a indícios cada vez maiores desse cenário. Perfeito. Gente, repressão financeira é que nem pressão alta, de verdade. É um matador silencioso. Você não vai acordar um dia e está 20% mais pobre. Você vai acordar um dia e está 0,02% mais pobre. Aí no dia seguinte você vai estar 0,02% mais pobre. É o sapo na água quente. Você não vai pular em nenhum momento e dizer, olha, meu Deus, eu tomei 10% de default. Mas, e para vocês não acharem que a gente está aqui inventando, vendo chifre em cabeça de cavalo, todo mundo tomou 15% de default na época da Covid. Seja você nos Estados Unidos investindo em treasuries, ou se você estivesse no CDI aqui no Brasil, você também tomou seus 15% de default. Só que você tomou esse default em termos reais, não em termos nominais, então ninguém pulou da panela de água quente. Sim. E aí, para deixar o ambiente mais fácil, contém ironia. Para facilitar? Para facilitar, conjunturalmente, tem um cara lá muito importante, Mark Carney, que eu acho que ele disse uma frase que acho que ela simboliza muito do que a gente acredita. E aqui eu quero fazer um parênteses, já que o fórum é mais privado aqui, tem nossos assessores assistindo com a gente. O Arthur vinha dizendo já há algum tempo o mundo mudou. E eu, como sou intelectualmente muito mais limitado que ele, eu vinha dizendo no gerúndio que o mundo estava mudando. Eis que, em Davos, com esse discurso do Mark Carney, eu falei, o Arthur estava certo, o mundo mudou. E eu acho que tem uma simbologia, né? Óbvio que a operação na Venezuela tem uma simbologia, mas a frase do Mark Carney e tudo que ele fala, na verdade, naquele discurso, eu acho que marca, né, Arthur, acho que pelo menos simboliza o que hoje a gente tem em termos de geopolítica global. Perfeito. Contextualiza pra gente, de forma mais simples, né? O que você acha que é essa nova ordem ou nova lógica global em termos econômicos, geopolíticos? Ótima pergunta, Gavi, porque essa ordem tem uma consequência muito clara que é o enfraquecimento do dólar, que, poxa, é muito importante para todos nós aqui nesse call, tá? O Mark Carney é o primeiro-ministro canadense, tá? Gente, eu morei no Canadá há muito tempo. Eu nunca pensei que eu fosse ver um primeiro-ministro canadense falar essa seguinte frase, né, que está aí a foto dele. A gente está no meio de uma ruptura, não é uma transição suave. O primeiro-ministro canadense levanta em Davos, na frente de todo mundo, o mundo inteiro olhando, e ele fala, gente, trincou o cristal. É isso aí. Quebrou o cristal, não vai voltar para a ordem anterior. A ordem anterior, gente, era aquela ordem no qual a gente criou, pós-Segunda Guerra Mundial, várias estruturas que você resolvia problemas multilateralmente baseados em regra.
Então, tinha um problema de tarifa. Você entrava na Organização Mundial do Comércio e, poxa, iniciava um processo, seção 301, seção 272, qualquer que fosse dela, de questionamento, tinha regras, você tinha essa história toda. Tinha um problema de vacinação, Organização Mundial de Saúde, vamos vacinar, não vamos, tal, etc. Tinha um problema de defesa, se resolvia dentro do contexto da OTAN. Todas as instituições multilaterais com regras definidas, bancadas pelos Estados Unidos, né? Aí o que acontece? Os Estados Unidos começam a se retirar dessas instituições, algumas totalmente, algumas parcialmente. Então o mundo olha para isso e fala, agora a gente está num mundo diferente. E qual é a atitude norte-americana que faz com que a gente veja isso, né? Eu acho que o mundo está voltando, Gavi, para um termo que a gente usava na década de 70, que foi muito capitaneado pelo Nixon, que era pelo Kissinger, que era secretário de Estado do Nixon, que chamava Realpolitik. Né? Realpolitik é um termo bem mais antigo, Bismarck usava, pessoas assim, mas que é o seguinte, é pragmatismo em vez de ideologia, né? É interesse nacional em vez de ideologia, né? Então o que isso quer dizer? Olha, eu quero acesso aos recursos naturais da Venezuela. Maduro, me dá acesso aos recursos naturais da Venezuela? Não dou, então tá bom. Então tira-se o Maduro, coloca-se a vice-presidente dele. Foi para restaurar a democracia venezuelana, porque nós somos democratas, etc. Não foi nada disso, entendeu? A vice-presidente da Venezuela vai dar acesso aos Estados Unidos aos recursos naturais venezuelanos. Beleza, resolve-se o problema. Não foi um processo para reinstaurar a democracia na Venezuela. Não é de jeito nenhum isso. É interesse nacional acima da ideologia, porque a ideologia você diria, não, os Estados Unidos é um grande defensor da democracia a nível global. Por que então você não promoveu uma mudança de regime com eleições democráticas? Por quê? Porque na Realpolitik a estabilidade vale mais do que a legitimidade. Então eu quero, se eu tiver um ditador que me dá o que eu quero, é melhor do que eu ter um presidente democrata que não me dá o que eu quero. Então assim, e eu acho que o mundo, especialmente os Estados Unidos, está partindo para uma época do Realpolitik, né? Que gente, eu sou cearense, os Gavi também têm família de origem nordestina. Para a turma do Nordeste que está vendo a gente aí, vocês vão entender bem esse ditado. É farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Que é o seguinte, olha, o que eu quero é muito superior àquilo no que eu acredito. Ou seja, eu acredito em democracia, beleza, mas eu quero petróleo, né? Então, você vai para um mundo do Realpolitik, um mundo que eles chamam de arquitetura variável. O que é arquitetura variável? Eu quero negociar com o Brasil acesso a terras raras, então eu negocio bilateralmente com o Brasil. A arquitetura por Mercosul, União Europeia, livre comércio, Mercosul, União Europeia. Não é um grande acordo global, é Mercosul, União Europeia, um contra um. Acesso à Groenlândia, né? Então assim, vai ter muito mais soldado americano na Groenlândia ao longo do tempo, aposto com você de um jeito ou de outro. Então assim, arquitetura unilateral, você vai negociar um para um e como você é o cara mais forte, você negocia aquilo que é melhor do seu melhor interesse. Aí isso tem uma consequência muito clara, que é essa parte que é importante para os portfólios, gente. O mundo olha para isso e fala o seguinte, bom, ok, Estados Unidos, se você está se retraindo e essa retração está se sentindo ao redor do mundo, né, em todas as regiões, tá bom, eu vou usar um pouquinho menos, eu vou me reservar o direito de usar um pouquinho menos do dólar nas minhas transações. O dólar hoje, gente, é 90% de todas as transações cambiais do mundo, ele passa por uma ponta pelo dólar, tá? 60%, agora um pouquinho menos das reservas dos bancos centrais estão em dólar. Então, o que o mundo está dizendo? Poxa, se os Estados Unidos está se retraindo, eu me reservo o direito de usar um pouquinho menos de dólar. Deixa eu deixar bem claro, turma. A gente já tem discutido muito com os Gavi, a gente discute, tem discussões assim, super interessantes sobre isso todo dia. Nas nossas vidas profissionais, seja a pessoa mais jovem que esteja vendo essa live aqui, o dólar será a unidade monetária de referência. Então não é dizer, a gente vai deixar de usar o dólar e vai começar a usar o euro, vai deixar de usar o dólar e vai começar a usar o ien ou o renminbi. Não, a gente só vai usar um pouquinho menos de dólar e um pouquinho mais de um conjunto de outras moedas. Mas o dólar vai continuar sendo a reserva de valor. Mas ele vai perder, ele vai passar por um processo de erosão gradual.
Ah, mas Arthur, ano passado não foi gradual. Ano passado foi 12% nos primeiros 6 meses do ano. Aí, gente, se for dessa magnitude, alguma coisa no mundo quebra. Então, a segunda parte importante. Então, a gente falou para vocês no global de duas coisas muito importantes. Da repressão financeira, que te leva a uma alocação de ativos reais maior do que você teria no passado. E a gente passou de uma nova ordem mundial, de um cristal trincado, que leva a uma erosão gradual do valor do dólar. Tá? E aí chegamos, né, na parte de Brasil. Depois a gente Peraí, fala... mas antes de Brasil, Arthur, porque às vezes nós somos acusados de ficar muito eloquentes, muito a 30 mil pés, ou 30 mil metros. Eloquente eu não sou, não. Eu sou enrolado, é outra coisa. Mas vamos lá, eu vou fazer o papel dos clientes e dos assessores aqui. E aí eu até coloquei numa apresentação um slide que hoje em dia a gente gasta um bom tempo explicando tudo que está acontecendo lá fora e é bastante coisa, porque eu acho que tem bastante placas tectônicas mexendo. E aí o cliente ou até o assessor pergunta, tá bom, e mesmo assim então eu tenho que ter uma parcela do meu portfólio em ativos globais? E eu vou além, em ativos globais dolarizados? Arthur, mesmo com tudo isso que está acontecendo, faz parte de um portfólio, de um patrimônio dos clientes pensar em ter uma parcela lá fora, mesmo com desafios de repressão financeira, investir em cenário de repressão financeira, com as ansiedades e angústias de AI, né? Tá caro, não tá caro, tem excessos, não tem excessos, com essa questão de nova ordem global, faz sentido de fato? Então, vamos quebrar a resposta. Assim, indubitavelmente sim, tá? Sem dúvida nenhuma faz sentido você ter diversificação internacional. Primeiro, dos 30 mil pés que você falou, dos 10 mil metros de altura, né? Olha, o Brasil é 1% do mercado de capitais no mundo. Quando você tem 100% do seu dinheiro no Brasil, você está dizendo explicitamente que nos 99% restantes do mercado de capitais no mundo não tem nenhuma boa oportunidade de investimento. Pô, gente, vai ser pessimista assim lá na casa da China, né? Assim, de verdade, assim, de verdade. Nem na China você está sendo pessimista, né? Assim, tem muitas oportunidades de investimento atraentes no mundo. Ponto. Tá? Ah, mas Arthur, tem a questão da inteligência artificial. A gente ia deixar a parte boa para o final, mas, poxa, tem uma questão da inteligência artificial. A inteligência artificial suscita uma série de dúvidas, não só certezas, né? O que eu acredito fortemente, todo mundo viu o relatório da Citrine que saiu ontem, que deu o que falar. Quem tal. não assistiu pode pedir para mim ali, a gente Arthur, manda para vocês, de verdade, que é um relatório bem pessimista sobre inteligência artificial, mas tem uma série de coisas sobre as quais eu discordo. Tá? Toda vez que a gente teve uma mudança de padrão tecnológico da magnitude que a gente está tendo, duas coisas aconteceram. E a gente só teve 3 antes, né? Então, assim, mas por isso a raridade do processo pela qual a gente está passando. Mas você teve uma explosão de inovação que levou a uma explosão de produtividade. Vai ter dessa vez? Vai ter dessa vez. Uma explosão de inovação que levou a uma explosão de produtividade. Poxa, Arthur, mas olha só, eu estou desconfortável porque eu estou vendo empresas com valuations que eu nunca tinha visto antes, especialmente a parte de inteligência artificial. Eu estou vendo investimentos da magnitude que eu nunca tinha visto antes. Isso aí não gera um desconforto? Gente, claramente gera. Tá? O que eu estou dizendo para vocês é tão simples quanto a sociedade vai se beneficiar de forma líquida muito fortemente desse processo de transformação tecnológica. Isso não quer dizer que você não vai ter grandes perdedores nesse processo. Gente, vocês estão vendo o que está acontecendo com a ação da IBM. A ação da IBM está caindo porque descobriu-se que você pode usar um LLM, um modelo de linguagem, um Large Language Model, né, que são os modelos de inteligência artificiais mais sofisticados do momento, para programar em COBOL. Lembra? COBOL era uma coisa que você tinha que achar um programador de COBOL, era um parto para achar, etc. Linguagem. Poxa, o modelo foi lá, olhou, deixa eu dar uma olhada nessa linguagem aí. Dá para programar em COBOL. Então, poxa, uma turma inteira de programadores em COBOL e tinha escolas que formavam pessoas em COBOL, porque, poxa, COBOL era uma linguagem de 30 anos atrás, COBOL, Fortran, isso aí eu estou falando, gente, vocês não vão lembrar disso aí, isso é da minha época só. Então, assim, COBOL, Fortran, linguagens de, décadas atrás, e não tinha mais gente formada nisso, né? Só que, poxa, grandes sistemas ainda rodam em COBOL, em Fortran, etc. Em grandes instituições financeiras. Então, assim, precisava formar os caras. Então, você
botava a turma para qualificar. E, poxa, aí você chega com o Claude e o Claude agora consegue programar em COBOL. Né? Então, vai ter mudança. A gente vai ter uma quantidade gigantesca de mudanças que vai gerar grandes ganhadores e grandes perdedores. Não se iludam, gente, vão ter grandes perdedores. Se você tiver investido nos perdedores, você vai perder 100%. O equity vai a zero. As empresas vão valer zero, da mesma forma que a Blockbuster foi a zero com o advento da Netflix. Não quero aqui dizer que não vão ter grandes ganhadores e grandes perdedores. O meu ponto é só, isso é positivo para a sociedade. Eu não consigo ler isso como negativo para a sociedade de forma agregada. Perfeito. Bom, então, gente, estrutural principalmente, mas não sem ter uma série de desafios lá fora. E aí, Arthur, eu acho que vale a pena a gente passar um pouquinho para Brasil. Porque em Brasil, e foi legal participar dos fóruns internos sobre que temas trazer, e indubitavelmente a gente tem que passar pela conjuntura, porque a gente tem um ano muito emblemático em Brasil. E eu acho que você... nas férias do Henrique, até foi ousado em desenhar aquele mapa mental, mas que nos ajudou a guiar muito da forma de pensar. E o mapa tá mal desenhado é por minha causa, tá, gente? O Henrique é um gênio em desenhar essas coisas, tá? Gente, tudo que vocês estão vendo aqui tem a mão do Henrique, e o Henrique ele salva a gente na maioria das vezes. 100% das vezes, não é a maioria. Grande abraço para ele. Mas, basicamente, Arthur, acho que antes da gente entrar um pouco nas teses de longo prazo de Brasil, que eu acho que são muito interessantes e são muito positivas, eu acho que tem uma lição de casa no meio do caminho. Né? E essa lição de casa no meio do caminho, ela encontra isso num processo eleitoral, talvez. Perfeito. Explica pra gente um pouquinho melhor como é que é esse mapa mental para pensar 2026 e por que isso é tão relevante. Isso não é só... Sabe, aquele discurso do colete da Faria Lima, de fiscal, por que não é isso? E por que é importante? Então, vamos primeiro dar um passo atrás, que antes disso tem a crítica que muitas vezes nós dois já recebemos, dizer, poxa, Arthur, vocês têm uma visão excessivamente sóbria de Brasil. Olha só, você não está vendo que o câmbio veio de 6,17 para 5,15? Entendeu? Você não está vendo que o Bovespa está fazendo all-time high? Você não está vendo, Gavi, que, poxa, os juros estão caindo? Vocês estão excessivamente sóbrios sobre o Brasil. Essa visão sóbria de Brasil, né? Pô, o mercado está dizendo que você está errado. Uma vez que eu estou em all-time high, o mercado está otimista. Gente, cuidado. Não vamos confundir estar ganhando de 1-0 porque o adversário fez um gol contra com estar ganhando de 1-0 porque o nosso jogador fez um golaço. Né? Nosso artilheiro fez um golaço. Não. O que está acontecendo é que o dólar perde valor no mundo inteiro contra peso colombiano, entendeu? Lira turca, lira turca menos, mas assim, contra rand sul-africano, contra euro. Os latinos então, aqui quase todos. Né? Essa maré levantou o barco de todo mundo e levantou o nosso barco também, independente da política doméstica. Tá? Então, 2025 foi um ano no qual o doméstico de Brasil, os fundamentos domésticos do Brasil fizeram muito pouco preço. Tá? Teve o Flávio Day, teve coisas assim que geraram vol, mas você olha no agregado, fala assim, poxa, o Brasil vai muito bem, obrigado. E aí a gente entra nesses 3 períodos de tempo, que é como a gente pensa esse ano. Tá? Então, primeiro, não vamos confundir a boa performance do ativo brasileiro com o fato do mercado estar otimista em relação ao Brasil. Não é isso. O mercado estava pessimista com o dólar. É outra história, e aí você gera todo o efeito cascata positivo. Mas acho que esse ano a gente pode quebrar... Isso aqui, gente, não tem nenhuma regra, não. Mas a gente me ajudou a pensar... eu e o Gavi pensamos nesse gráfico aqui e nos ajudou a pensar em como é que a gente endereçaria esse ano do ponto de vista de investimento, no qual você começa com um fator global muito forte, mas em algum momento você sabe que tem uma eleição. Então a gente quebrou o ano em basicamente 3 períodos. Né? De janeiro até março, abril, onde o global é mais importante do que o local. É exatamente o que a gente está vendo hoje, por exemplo. É o Playbook 2025. É o Playbook 2025. O que funcionou em 2025 vai funcionar até março, abril de 2026. Né? Onde o global domina, os fluxos globais são gigantescos. E eu gosto de uma analogia, gente, é o seguinte. Pensa numa piscina olímpica, 100 metros, tá? Você tira... e um copinho d'água. Aliás, a gente podia até ter um copinho d'água para a gente aqui, mas um copinho d'água. Você tira um balde dessa piscina olímpica, não faz a menor diferença. Você olha para a piscina olímpica, você não consegue detectar a falta desse balde. Só que você pega esse balde e joga num copinho d'água,
transborda para tudo quanto é lado. É exatamente isso que está acontecendo com a liquidez global. Tá? Você tirou um balde d'água, que é 0,0 nada por cento da alocação dos grandes alocadores globais, e está espalhando isso, realocando ao redor do mundo, em copinhos que não tem liquidez para absorver isso. Então, cara, transborda de verdade. Não é à toa que, se você pegar para a turma Quant aqui e faz decomposição de fatores, um dos fatores que mais tem remunerado os investidores ao longo do tempo nos últimos meses tem sido liquidez. Por quê? Porque o investidor gringo, quando ele vem para um país menos líquido, ele procura as ações mais líquidas. Então, as ações mais líquidas têm performado melhor. Né? As small caps têm ficado para trás. Então, você olha e fala assim, poxa, está havendo essa readequação de portfólios, e essa readequação de portfólios faz com que os ativos locais performem muito bem. Por que março, abril, você começa a dizer que a gente tem um primeiro divisor de águas? Porque a gente vai saber quem são os candidatos a presidente. Aí você vai ver os fatores domésticos começarem a ganhar um pouco mais de importância na precificação dos ativos. Né? Aí a gente vai começar a prestar atenção em pesquisa, porque a gente vai saber quem são os candidatos. Prestando atenção em pesquisa, aí a gente vai ver por que está esse zigue-zague ali no gráfico. Cara, porque vai ter pesquisa boa, pesquisa ruim, pesquisa boa, pesquisa ruim, pesquisa para todos os gostos. Tá? Então você começa, mas ao longo desse período, acho que o local vai ganhando relevância na precificação dos ativos, tá? Para um lado ou para o outro. E aí chega em outubro, tá? Os 2 turnos da eleição presidencial. Chega em outubro, você vai saber quem é o presidente da República. Né? Primeiro e segundo turno da eleição presidencial, você vai saber quem é o presidente da República. Basicamente, em novembro, esse presidente vai começar a te dizer quais são as políticas, a gente vai começar a discutir quem é o ministro da Fazenda, vai discutir esse tipo de coisa. E aí, de verdade, aí tem uma bifurcação. Então, você tem de março até outubro, novembro, o período de volatilidade eleitoral. E aí chega em novembro, quando a gente souber mais ou menos quais são as caras das políticas públicas a serem implementadas em 2027, aí você tem uma bifurcação. Você vai dizer, olha, tem 2 cenários possíveis. E, de novo, gente, a XP não se exprime politicamente, a XP não tem nenhuma preferência política, estou aqui discutindo política macroeconômica. Tá? Ou você elege um presidente que tem comprometimento com a estabilidade das contas públicas, ou seja, o fiscal fica sob controle. Se a gente fizer isso, gente, você vai ter 4 anos de bonança. De verdade. Por quê? Porque o juro neutro, o juro no Brasil vai cair muito mais do que a gente imagina. O juro neutro no Brasil, você pode pensar num juro neutro de um dígito fácil. Poxa, é só pegar a conta do Banco Central. O Banco Central tem 5,5% de juro neutro, com 3% de meta de inflação, dá 8,5% de juro nominal neutro. E caindo ao longo do tempo, porque você vai estar com a dívida PIB estável ou cadente. Tá? Eu não partilho, tem a turma que diz, não, o fiscal no Brasil é inconsertável. Teve um relatório gringo que tinha esse título. Não concordo com isso. Acho que dá para consertar o fiscal brasileiro. Precisa de esforço, precisa de talento, mas dá para fazer. E aí você vai ter o juro em um dígito, a bolsa vai ir bem durante 4 anos, o pré vai ir bem, porque vai fechar para burro, tem prêmio, se você pensar no juro indo para um neutro de um dígito. A B vai bem, e o câmbio, eu acho que o câmbio até aprecia, mas eu acho que de todas as variáveis talvez seja menos impactada, porque você vai ter o diferencial de juros caindo. Né? Então esse é o cenário bom. 4/8 anos de bull market, se você eleger um presidente que sabe que tem que colocar as contas em ordem. E como é que eu posso provar isso para vocês, gente? Que a gente viveu isso não faz muito tempo atrás. O juro no Brasil, o maior período de estabilidade da Selic foi 6,5% do Ilan. Né? E naquela época a inflação estava na meta 3%. Então, gente, eu estou dizendo para vocês que em 2018, não estou falando em capitanias hereditárias, em segundo reinado, estou falando em 2018. O juro de equilíbrio no Brasil era 6,5%. Ah, mas o juro no mundo era 0, então coloca 2 pontos percentuais a mais aí, tá bom, 8,5%. Então, assim, o que a gente tinha feito naquela época? Nota 10, aluno nota 10? Não, a gente tinha feito as reformas importantes trabalhistas, tinha encaminhado a previdenciária e tinha feito o teto dos gastos. Então a gente tirou uma nota 7,5% com louvor ali naquela época. E o mercado te recompensou com um juro real de 3,5%.
Então, se a gente for pelo caminho correto do ponto de vista das escolhas fiscais nesse país e do ambiente de negócios, cara, a gente vai ter 4 ou 8 anos de crescimento estrutural. Pergunta é se a gente for pelo outro caminho, se a gente eleger um presidente que não está comprometido com a estabilidade fiscal. Aí eu acho que a situação vai ser significativamente pior. Por quê? Porque a gente tem 80% de dívida PIB, a gente tem um déficit nominal bastante elevado, que significa que esse endividamento público continua crescendo ao longo do tempo, e a gente sabe que não tem nem país, nem indivíduo, nem empresa que pode se endividar para sempre, crescentemente. Então, em algum momento, a gente vai ter que enfrentar esse endividamento. Qual é a forma de enfrentar esse endividamento, Gavi? Agora, eu pergunto para você, como é que a gente... Deixa eu parar de responder aqui, deixa eu perguntar. Como é que a gente enfrenta o excesso de endividamento sem dar calote nominal? Então, a gente deixa a inflação correr solta para ela, né, fazer a famosa correção branca aí da dívida que a gente tem, né? Então, seria um caminho... Porque do lado, por exemplo, que o governo sempre acha, né? Porque eu acho que é uma soma de 3 partes, né? Ele poderia manter o juro muito alto, poderia aumentar impostos ou deixar a inflação correr. Acho que ele fica tentando usar um pouquinho das 3 fórmulas, meio que direto ou indiretamente. Mas uma hora, o caminho da inflação é inevitável, né? Pois é, se você não ajusta o fiscal em algum momento, pode ser que você tem razão, pode ser que a gente vá pelo caminho de, olha, vamos aumentar ainda mais a carga tributária. Mas a gente já tem uma carga tributária pesada. Se não for por esse caminho, e se não for pelo caminho de corte de gastos, aí não tem jeito. Aí você vai ter que deixar a inflação corroer a dívida pública. Gente, a gente não está nem sendo muito criativo, né, Sgávia? A gente está falando da década de 80. Era isso. A gente não tinha controle do fiscal, não tendo controle do fiscal, chega em algum momento a autoridade monetária perde o controle do monetário, porque não dá para você ter 100% do controle monetário se não tiver controle do fiscal. E aí vira a década de 80. Né? Não estamos sendo nem muito criativos nesse nosso cenário. Né? E aí, nesse cenário que vai te proteger, pensando em alocação, né? É dólar. A NTNB você vai querer ela pelo componente IPCA, não pelo componente juro real. O pré não vai particularmente bem, nem a bolsa. Né? Aí você fala, tá bom, Arthur, então se isso é importante e se esse tracinho ali de outubro é muito importante, o que a gente sabe sobre esse tracinho de outubro aí, Gavi? A gente sabe muito pouco. A gente não sabe nem quem são os candidatos, né? Então... Eu vou trazer aqui o Sócrates, que não é o jogador do time dos Gavi, não é o do Corinthians, é o Sócrates da Grécia. Sim. Gente, sobre eleição, eu só sei que nada sei. A gente já ouviu, e todo mundo que está aqui nesse call ouviu 2 narrativas já, as 2 erradas. Já ouviu a narrativa de com certeza haverá alternância de poder, porque o presidente Lula tem uma rejeição muito alta, e porque a direita iria unificada. Esse era o discurso até junho do ano passado, junho e julho do ano passado. Né? E vocês já ouviram o discurso inverso, que é, turma, o presidente Lula é o político mais conhecido do Brasil, ele tem a caneta e a direita vai fragmentada. Então, com certeza, haverá manutenção de poder. Com certeza, sobre essa eleição, quem disser para vocês certeza e eleição na mesma frase, entendeu? Toma cuidado. Sobre essa eleição, não tenho certeza nenhuma. Eu acho que ela vai ser uma eleição bastante disputada. Tá? Aí você fala, bom, então, Arthur, você disse que no cenário 1 tem um portfólio que tem uma cara, no cenário 2 tem um portfólio que tem uma cara completamente diferente. As probabilidades desse negócio são meio a meio. Como é que vocês estão construindo portfólio aqui assim? Com diversificação, gente. A gente usa o único almoço grátis que você tem em finanças, que é construir um portfólio diversificado que te exponha a fatores de risco nos vários cenários. Gente, se alguém aqui for ao futuro e voltar, primeiro me diz qual é a eleição. Não, primeiro compra o que você quiser e depois me diz qual é o resultado da eleição presidencial. Tá? E aí, poxa, se eu souber qual é o resultado da eleição presidencial, eu monto um portfólio que é 100% bolsa ou pré, num cenário X, e 100% câmbio num cenário Y. Agora, não sei, cara. E acho que a probabilidade de verdade hoje em dia é próximo, se ela não for 50-50, ela é 55-45. Então, não dá para você apontar todo o teu portfólio para um lado ou para o outro. Você tem que ter diversificação. Arthur, antes da gente falar até um pouquinho mais de portfólio para o final, eu queria passar um pouco na outra parte de Brasil, e que a gente
tentou trazer algumas temáticas que a gente acredita que são muito importantes, mas só para, acho que, trazer um pouco de visibilidade, né? Essa discussão ela é tão importante porque eu me sinto sempre meio que no Brasil no dia da marmota, né? Porque a gente fica de fiscal e monetário, e a gente não discute como o Brasil deveria se posicionar frente a todas as mudanças que estão acontecendo e você, né, magistralmente falou bem em termos de geopolítica global, nova ordem econômica. A gente não tem um plano de Brasil de longo prazo. Só que o Brasil, por sorte ou competência, tem pilares muito fortes, né, para essa nova geopolítica aí do século XXI, né, que vem se desenhando. Então a gente procurou também trazer um exercício que, uma vez a gente vivendo talvez num país de um pouco mais de estabilidade econômica, com um fiscal mais crível, que vai permitir que a gente seja um pouco mais, tenha um ambiente um pouco mais organizado, e aí a gente até traz aquele ranking do Doing Business atualizado, Isso. onde o Brasil vai bem em algumas métricas, mas na grande maioria, de um ranking de 69 empresas, ele é sempre o último, assim, o último grupo dos últimos 10. Mas o Brasil tem. Então, eu queria dar uma passada contigo só um pouco nesses grandes temas, né? Eu acho que esse primeiro tema, ele é muito importante. A gente vai falar de 3, se der tempo, de 4. E a importância do Brasil posicionado para o tema de segurança alimentar global. Qual que é a tua visão e o que de fato o Brasil tem e pode explorar nesse tema, Arthur? Então vamos lá, gente. O que o Sgavi trouxe é um ponto muito importante que nos faz ter uma visão otimista de médio e longo prazo no Brasil. Por quê? Porque se eu criasse um país para a geopolítica do século XXI, eu criaria um país com muitas das características do Brasil, não pelos nossos méritos, gente. A gente nasceu assim, dotação inicial. Primeiro, aqui tem muita terra, água, disponibilidade, terra plana e água. Então, isso se presta à agricultura, certo? Nos próximos, só para vocês terem uma ideia, gente, isso são dados do FMI, nos próximos 10 anos vão nascer 200 milhões de pessoas na Ásia emergente. Tá? Ex-China, né? Ex-China, porque a China encolhe. Tá? Então, assim, então a gente vai ter que... Eu posso apostar com todos vocês uma coisa, eu tenho certeza de uma coisa, essa turma vai ter que comer. Né? Então, a gente vai precisar aparecer com um Brasil de comida nos próximos 10 anos, gente. Só tem um lugar no mundo que tem área agricultável para aumentar sua produção agrícola nessa magnitude, nessa velocidade, o Cone Sul. O Brasil e um pedaço da Argentina. Né? Então, hoje em dia Paraguai tem alguns derivados disso em escala muito menor. Então, gente, olha só que legal. O Brasil é o país sem o qual no século XXI a China não come. Opa, estamos numa posição bem legal. Né? E o Brasil saiu de ser nada da produção de soja para ser o líder da produção de soja global inconteste, não é nem perto. Antigamente, os Estados Unidos ali, perto de 2010 tal. Cara, hoje em dia a gente é de lavada. Então, assim, é o grande produtor de soja do mundo. Né? Então, olha só, sem a gente, uma parte do mundo não come. Segunda parte, vamos lá. Não vamos... Segurança energética. Né? Segunda grande tendência. Gente, acho que não é surpresa para ninguém, nem de São Paulo, nem do Nordeste, nem do Sul, nem de nenhuma região no Brasil, ponto, que aqui faz muito sol e venta muito. Né? Sol, vento, energia renovável. Se você pegar, tem estudos da antiga até a Eletrobras, tá? que colocava o potencial de energia eólica em terra no Brasil como equivalente a 13 Itaipus. Né? Coloca no mar, sai da escala. Coloca energia solar, sai da escala mais ainda. Então, de novo, venta e faz muito sol aqui. Não é nosso mérito. Aí você fala, poxa, Arthur, mas aí a gente precisa descobrir um jeito, perguntar para uma ex-presidente da República como armazenar vento. Né? Então, a gente precisa, de verdade... transformar isso numa molécula transportável. Né? O que é? Hidrogênio verde, amônia, alguma coisa dessa magnitude. E que a gente vem, né, com desenvolvimentos interessantes, Arthur. E eu acho interessante esse tema de energia renovável, porque ele conecta com o próximo até, esse gráfico que a gente conseguiu encontrar, que é muito importante, perceber que o Brasil, por ter fontes de energia limpa, tem recebido investimentos, por exemplo, em data centers. Isso. Porque o que o mundo quer é ter
cadeias globais mais seguras, é o próximo tema, já dando um spoiler, mas que também tenham fontes de energia limpas de preferência, né? Então o Brasil confiáveis, renováveis. Confiáveis e renováveis. Então o Brasil pode juntar duas temáticas aqui, pode ser um player cada vez mais relevante, né? Gente, nisso. O Brasil deveria ser o paraíso dos data centers. Porque você fazer uma floresta de energia solar, né, ou de energia eólica, de captação de energia eólica, e colocar um data center do lado, deveria ser no-brainer. Sim, de verdade. Né? Você vai gerar energia a um custo super barato e vai utilizar essa energia para uma coisa de alto valor agregado, que é processar token. Meio óbvio isso, né? Assim, é o que a gente faz com a agricultura, a gente deveria fazer com os dados. Infelizmente, aí entra o ambiente de negócios do Brasil, que é exatamente isso que você mencionou. A gente não é particularmente competitivo no ranking de doing business. Fazer negócio do Brasil, de abrir uma padaria até montar um data center, é complicado. Deixa eu botar esse gráfico aqui, ó. A gente pegou a versão atualizada dele agora, de junho do ano passado. O Brasil até vai bem ali na performance econômica, né? Quando a gente olha emprego, investimento internacional. Mas quando a gente olha para a eficiência do governo, eficiência de negócios, infraestrutura, Dói, de né? 69... Assim, olha em finanças públicas. De 69 a gente é o 69º, assim. E é porque não tem mais gente, senão a gente era pior. Então esse é um pouco o desafio, mas eu acho que, aí já migrando rapidamente para a gente explorar os últimos minutos, nessa terceira temática, né, nessa reorganização das cadeias globais, a gente tem oportunidades, porque hoje acho que o grande mote dessa reorganização é segurança, soberania nacional. E o Brasil, historicamente, é um país neutro em termos de... Tirando alguns momentos do ano passado um pouco mais... Não, mas a gente sempre conseguiu navegar bem com um pé em cada canoa. A diplomacia brasileira tem seu mérito, né? A gente nem é ultra alinhado, nem é contra, a gente não é a favor, nem muito pelo contrário. Tem flamenguista, tem vascaíno, tem corintiano, e que tá tudo bem aqui, entendeu? Então, na geopolítica, a gente consegue navegar bem, historicamente falando. Né? Então, a gente seria um receptor óbvio de investimento estrangeiro, especialmente na cadeia de eletrointensiva, que é a data center. Né? Faria todo sentido. Acho que o que complica para a gente, de novo, né? A gente pensar que tem pouca estabilidade em termos de regulação, regras, até a parte logística que dá sinais de melhora, né? O Arco Norte, algumas coisas, mas acho que ainda falta para o Brasil. Esse é o pilar, talvez, ainda mais incerto, tirando o último, que eu vou deixar um gostinho daqui a pouco. Né? Pois eu sou um grande fã do ex-ministro Roberto Campos, o avô do ex-presidente do Banco Central, que falava que o Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Né? Gente, o cavalo está passando selado na nossa frente. Assim, grandes tendências mundiais estão se alinhando para aquilo que o Brasil é capaz de suprir. Então, vamos aproveitar essas grandes tendências mundiais? Eu acho que algumas e outras não, infelizmente, por nossos deméritos, tá? Por ser tão difícil, às vezes, fazer negócio no Brasil, complexidade tributária, complexidade de regras de operação de negócios, uma série de coisas que a gente criou que tornam abrir uma padaria difícil. Né? Imagina um data center. Né? Sem dúvida. E para explorar esse último tema que a gente colocou, é o tema talvez ainda que estamos no começo dessa conversa, né, de terras raras. Você acredita de fato, Arthur, que a gente pode explorar? Porque potencial a gente tem. Como você falou, Deus colocou a gente aqui, parece que escolheu, em termos de insumos, qualidade, da parte natural, muito grande. Você acredita que o tema de terras raras pode trazer o Brasil para esse jogo de forma relevante? Quem sabe até competir com a China, que é o grande polo hoje para terras raras? Acho que a gente vai ser inteligente o suficiente de não querer competir abertamente com a China, mas a gente é a solução óbvia para os Estados Unidos. Porque olha só o dilema que o Trump tem. Ele quer dar uma canelada nos chineses, né? Poxa, a China é meu grande competidor geopolítico, né? Estados Unidos e China vai ser a rivalidade geopolítica do século XXI. Tá bom. Pô, mas eu preciso das terras raras deles. É um problema, né? Quando você precisa de um insumo que seu maior competidor produz, você tem uma vulnerabilidade grande. Segunda maior reserva de terras raras do mundo, Brasil. Poxa, então a gente levantaria a mão e diria assim, presidente Trump, nós somos a solução para o seu problema. Tá? Primeiro, gente, terras raras não são tão raras assim, geologicamente falando. O tema é ruim, tá? O nome é ruim. Tá? Mas a gente tem a segunda maior reserva do mundo. Né? Então, poxa,
você levanta a mão e fala, presidente Trump, eu sou maná dos céus para o seu problema. Você não quer depender tanto da China? A gente está aqui no mesmo fuso horário, nós somos uma democracia, somos alinhados com os valores ocidentais e estamos aqui para ser o supridor de terras raras que você precisa. Esses elementos podem ser o petróleo do século XXI, né? E pode redesenhar a geopolítica global, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E a gente podia ser um dos grandes beneficiários. A gente pode ser um dos grandes beneficiários. Basta a gente, de novo, exercer o nosso potencial. Uma vez um gringo me perguntou, ele falou assim, poxa, por que brasileiro é tão pessimista com o próprio país? Porque a gente sempre se compara com aquilo que a gente poderia ser. Eu brinco que, gente, é a seleção de 2006. Lembra da seleção de 2006? Só tinha craque e a gente não ganhou, gente. Que absurdo. Entendeu? Assim, é aquela coisa... Ou a seleção de 82. Eu ia falar 82. 82. Pô, Zico, Sócrates, Falcão, Júnior. Pô, cara, a gente só tinha craque naquele time e a gente não levou. Aí é duro, né? É assim, dói. Quando você tem um time ruim e não leva, tá bom, beleza. Entendeu? Foi o Flamengo durante muito tempo. Agora que eu sou flamenguista, eu estou podendo voltar a comemorar. Mas assim, foi o Flamengo durante muito tempo. Não tinha nem do que reclamar, o time era uma porcaria. Agora que a gente tem um time bom, não levar é ruim. Seleção de 82, poxa, a gente tem, cara, tudo. Ou muitas coisas. A gente precisa, eu não quero minimizar a dificuldade que é você arranjar e corrigir o ambiente de negócios no Brasil. O ambiente de negócios no Brasil é extremamente distorcido há décadas e vai levar décadas para corrigir. Mas se a gente começar a corrigir, eu acho que o potencial é enorme. O que a gente precisa fazer do ponto de vista de investidor, gente, fala assim, pô, Arthur, tá bom, então você está dizendo que a gente está num ponto A agora e que a gente pode chegar num ponto B bom. O que você precisa fazer é sobreviver até lá, que é a arte de ser brasileiro, né? É a arte de sobreviver até o futuro que algum dia chega. É isso, a gente fala aqui antes de entrar nos portfólios e para encerrar, equilibrando incertezas de curto prazo com perspectivas de longo prazo. E aí, Arthur, o que esperar então para esse ano em termos de portfólio? O que você daria aqui nos minutos finais, né? Uma forma de pensar essas incertezas, alguns que são riscos já de curto prazo, nesse mundo, em todo esse contexto que a gente trouxe, com o Brasil, com seus desafios, mas que ainda surfa ventos globais favoráveis. Para o cara ir para o risco todo no portfólio brasileiro, ou ao contrário, é para ele ficar escondido no CDI, porque ali parece quentinho, é o lugar mais seguro. Como é que a gente pensa para atravessar o curto prazo até chegar no longo prazo? Diversificação. Nenhum nem outro. Olha, gente, uma coisa que a gente se orgulha aqui na XP é criar portfólios únicos para cada investidor. Então, customização é o nome do jogo. Mas, dentro dessa customização, tem 3 pilares básicos sobre os quais essa customização será construída. Tá? Primeiro, juro nominal. Por quê? Porque o CDI, cara, a 15% com 4% de inflação, o CDI é bom para chuchu, mesmo caindo, como ele vai começar a cair agora em março. Segundo, juro real. Por quê? Porque, poxa, com 7% de juro real, 7 ponto alguma coisa por cento de juro real, seu dinheiro dobra a cada 9,2 anos. Gente, isso é bom para chuchu. Né? Terceiro, diversificação internacional. Por quê? Justamente para voltar ao início da nossa conversa, para a gente se beneficiar de todas as oportunidades que existem no mercado de capital global. Isso tem a vantagem de diversificar risco Brasil, mas não é porque a gente está com grande medo de Brasil. É porque você precisa se beneficiar de tudo aquilo de bom que está acontecendo no capitalismo global. Então, em cima desses 3 pilares, aí os assessores, que são pessoas extremamente talentosas, vão pegar o cliente e vão customizar o portfólio. Tem gente que aguenta mais vol, então coloca um pouco de bolsa. Tem gente que aguenta, que gosta mais de, poxa, ganho de dividendo, poxa, vai botar fundo imobiliário. Tem gente que... Aí você vai criar e usar o seu talento como assessor para poder customizar o portfólio ideal para o SGAV, o portfólio ideal para o Arthur, o portfólio ideal para o João, para a Dona Maria, para todo mundo. Mas tem que estar em cima desses 3 pilares. É isso. Bom, diversificação, foco no longo prazo, né? Porque distrações virão, né? Tanto lá de fora quanto aqui de dentro. Arthur, queria aí tuas palavras finais, acho que até um pouco mais pensando o que a área de alocação pode prover para os nossos assessores, para os nossos clientes, porque nesse mundo de ruídos e cada vez mais, né, a gente percebendo outras variáveis entrando no jogo, acho que é importante a gente ter um lugar em que a gente confie, saiba que
de certa forma, tem uma separação, né? Do que de fato impacta portfólios, o que não impacta. Acho que eu um pouco queria ouvir o que você... Então, gente, por que os modelos de alocação, se bem implementados no longo prazo, eles funcionam? Porque eles te protegem do maior inimigo do seu portfólio, que é você mesmo, né? Quem é o maior inimigo da minha performance? Sou eu mesmo. É o meu medo nos momentos de incerteza, é a minha ganância nos momentos de bull market, né, de mercado indo muito bem. Os portfólios de alocação, eles te dão uma lógica de alocar capital que é contracíclica, né? As coisas vão muito bem, você diminui um pouco o risco, as coisas vão muito mal, você aumenta um pouco o risco. E fazendo isso de forma inteligente, você calibra o risco do portfólio de forma que você consegue provar matematicamente que isso é ótimo ao longo do tempo. Então, assim, a gente consegue criar, e o que a gente consegue agregar para todos os nossos assessores? Uma forma replicável, um sistema baseado no que existe de mais sofisticado de modelagem financeira, para que a gente dê os portfólios ideais e com base nesses portfólios ideais vocês possam, com base nas bandas e tudo aquilo que a gente já discutiu, criar o portfólio ideal para cada cliente. Então, assim, o portfólio de alocação ele funciona, gente. Ele funciona porque ele é baseado em princípios estabelecidos e que ele nos protege dos excessos de emoção, que são as coisas que mais destroem valor dos nossos portfólios. Perfeito, muito bom. Pessoal, queria agradecer quem está e esteve aqui com a gente. Arthur, muito obrigado, é uma honra sempre trabalhar com você juntos e bater papo. Os que a gente bate sem a tela aqui, sem o microfone e também esses aqui para o público assistir. Pessoal, material que todo o nosso time, queria agradecer ao Henrique, ao Edu, ao Pedro, ao Ian, ao Caio, toda a nossa equipe que diuturnamente aqui ajudou na confecção desse material e nos ajuda todo dia. Queria agradecer também aos assessores que têm seguido os nossos materiais. Acessem o relatório mensal de alocação, leiam essa publicação também, deem feedback para a gente. A gente fez com todo carinho aqui, dedicação, para que vocês tragam um pouco, né, dessa nossa leitura de cenários para os portfólios, para as conversas com os clientes e tenham aí, de fato, um material rico para discussão de longo prazo. Então, mais uma vez, Arthur, obrigado. Obrigado a todos que estiveram com a gente. Encaminhe esse conteúdo para quem você acha que pode ser útil e espero vocês em outros conteúdos aqui do time de alocação. Até logo. Valeu, gente.